Cauã, bem-vindo mais uma vez a esse nosso espaço, Pensando Alto Filosofia. Lá no Instagram, vocês reclamaram numa das enquetes que nós levantamos sobre o conteúdo desse canal e vocês pediram que a gente fizesse mais conteúdo de teologia. Então, estou eu aqui hoje com o papel de teólogo, né? Uma outra formação, para discutir com vocês um pouco da origem do Natal, né? E é muito engraçado porque geralmente quando se pretende acusar um cristão, se utiliza, mas o Natal, dia 25 de dezembro, não é o nascimento de Jesus. E, infelizmente, a maioria dos cristãos não sabe disso, não reconhece esse fato, né? E acaba caindo em grandes erros, né? Infelizmente, o nosso cristianismo no Brasil é um cristianismo muito piegas, né? Um cristianismo muito materialista. Esses dias eu fui surpreendido por um vídeo de um padre que estava fazendo um cerco de Jericó, e aí, no encerramento do cerco, o padre dá uma voadora no muro de tijolos que estava ali em frente ao altar, como se derrubar os tijolos fosse quase um ritual mágico para derrubar os problemas que estavam escritos nos tijolos. Enfim, uma série de problemas que nós temos aí na fé popular do povo brasileiro, que é uma fé que nasce de uma série de fatores complicados. Primeiro, de uma ignorância do texto bíblico. E quando eu falo de uma ignorância do texto bíblico, eu falo no sentido amplo. Quer seja o fato das pessoas não lerem o texto, porque também é uma realidade, as pessoas não leem o texto, quer seja pelo fato de lerem o texto de modo errado, de achar que a Bíblia é um livro que caiu pronto do céu, né? E aí a primeira coisa que a gente já precisa dizer para entender bem o conteúdo desse vídeo é que a revelação cristã, ela se faz por meio da história humana, né? Deus se revela na história do homem. É interessante porque o coração da fé cristã é o fato de que o Verbo se fez carne em Jesus Cristo, viveu como homem, morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o centro da fé cristã. Mas essa palavra que se faz carne já é uma palavra que vai se encarnando na história através da revelação, né? Primeiro uma palavra que se encarna na escrita, que se encarna na profecia, que se encarna no envolver-se com os acontecimentos históricos da vida do povo de Israel. Então, a gente primeiro tem que entender isso. Eu tenho um amigo, o Ramon Lusório, que ele é fisioterapeuta, mas é um teólogo do coração, né? Alguém que aprendeu a fazer teologia do joelho. E numa conversa, uma vez, o Ramon disse uma frase que me marcou para sempre. Deus se manifesta no momento e se revela no tempo. E eu acho que isso é muito verdadeiro, né? Deus se manifesta no momento e ele se revela num tempo. Então, quer dizer, o povo de Israel viu uma manifestação num determinado momento e registrou aquela manifestação. Mas só foi entender aquela manifestação como sinal claro da presença de Deus com o passar do tempo, com o olhar para trás e fazer memória. Então acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente poder começar bem esse vídeo. Tá, mas Pedro Paulo, por que a gente celebra o Natal no dia 25 de dezembro? Bom, primeiro, biblicamente falando, ou seja, voltando aos textos do Evangelho, nós não temos nenhum fundamento para dizer que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Na verdade, nós não temos nenhuma data acerca disso ali nos textos evangélicos. E o que a gente tem, na verdade, até depõe contra. Se a gente leva em consideração a estação do ano que estava naquele momento, o frio, ou o calor, enfim, a gente consegue determinar que seria inviável que Jesus tivesse nascido nas condições que nos é narrada. Então, a primeira coisa que a gente tem que assumir é que não há uma evidência da data do nascimento de Jesus. Existe um fato, uma narrativa de um fato. Jesus nasceu. Ponto. E isso é o fato que é importante. Pois bem, Jesus morre e ressuscita no ano 33 da nossa era, 33 depois de Cristo. A partir ali de 33 depois de Cristo, os discípulos de Jesus começam a pregar a sua palavra por toda Jerusalém e para fora de Jerusalém. Sobretudo por causa da perseguição que vai ser desencadeada contra os discípulos em Jerusalém. Então, a partir mais ou menos do ano 35, eles já estão disseminados ali mundo afora, pelo menos nas regiões próximas de Jerusalém, pregando a palavra de Jesus. No ano 50, acontece o Concílio de Jerusalém, que é quando se determina de uma vez por todas de que aquele que aceita a salvação de Jesus Cristo não vai precisar passar pelos rituais judaicos, porque a graça alcançada por Cristo com sua morte e ressurreição é o suficiente para salvar dos pecados, bastando para isso aceitá-lo através do batismo. Então, ano 50. E no ano 70 acontece a diáspora, que é o momento em que Roma invade Jerusalém e aí destroça o povo judeu e vai ser dispersado pelo mundo todo.
junto com os judeus, os cristãos. Nesse cenário de dispersão que vai acontecendo a partir da década de 30, os cristãos começam a conseguir construir pequenas comunidades eclesiais, através dos apóstolos, em territórios que já eram ocupados pelo Império Romano, mas que eram de grande influência do povo helênico, então de grande influência da cultura grega. E esse é um dado importante, porque a gente fala, né, que o cristianismo roubou a data do deus Mitra em 25 de dezembro, mas essa noção de apropriação de termos de outras religiões e de outras culturas começa bem antes. Por exemplo, o termo Usia, Homoousios, que vão ser utilizados para poder fundamentar e explicar o mistério da Trindade, nasce do encontro da cultura hebraica com a cultura grega nessas comunidades eclesiais. E que o Papa Bento XVI, quando ainda era bispo, né, escreveu lá em Introdução ao Cristianismo, vai chamar de o encontro providencial, como se fizesse parte do querer da revelação que a revelação hebraica, não é, encontrasse com a razão grega para que o homem tivesse acesso pleno a Deus através da fé e da razão. Só para a gente poder entender bem isso. Então ali, mais ou menos no ano 40, existe essa consolidação das igrejas latinas, porque estão sob o Império Romano, mas de influência grega. E não demora muito para que os cristãos cheguem a Roma e ali estabeleçam, né, pequenas comunidades também. No ano de 273 d.C., o imperador Aureliano ele já havia estabelecido o dia 25 de dezembro como uma festa no Império Romano, na qual se celebraria o deus Mitra, que é uma festividade, um deus solar, uma personificação divina do Sol. E aí essa festa ficou chamada como Natalis Solar Invictus, ou seja, o nascimento, a festividade do Deus Invicto, porque também era uma festa que marcava ali o fluxo e o ritmo das colheitas. E essa é uma festa grandiosíssima, né? Então assim, Roma parava por causa dessa festa, essa que é a grande questão. Com o aumento da população cristã no Império Romano, cada vez mais os cristãos vão se apropriando dessa festa para celebrar o seu Deus, a sua verdade. A gente precisa lembrar que o evangelista Lucas já havia escrito lá no seu evangelho, no começo do seu evangelho, que Jesus era o sol nascente que nos veio visitar. Então, diante de povos pagãos que circundavam os judeus e que já adoravam o sol há muito tempo, Lucas está dizendo que o verdadeiro sol que nos vem visitar não é o astro, não são esses outros deuses, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Então os cristãos já começam um pouco essa discursividade. Ah, vocês celebram Mitra, o Deus Sol, mas nós celebramos o sol nascente que nos veio visitar. Em 313, com o Edito de Constantino, os cristãos passam a ter liberdade de culto e começam a poder falar disso publicamente. Isso gera debates e discursividades que vão performando a cidade, né? Alguns ainda defendem Mitra, outros defendem que Jesus Cristo é o verdadeiro sol. E em 380, com o Edito de Teodósio I, que estabelece o cristianismo como religião oficial do Império, aí os cristãos dão mate na situação e dizem o seguinte: olha, a partir de agora, essa grande festa que nós celebrávamos, esse Natalis que nós celebrávamos para comemorar o Deus Sol, que se põe, que tem ocaso, a partir de agora nós celebraremos o nascimento de Jesus Cristo, que é o sol nascente que nos veio visitar e que nunca tem ocaso, porque mesmo quando o mataram, ele ressuscitou. Né? Então aí nasce essa conotação do cristianismo, da fé cristã, de celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Sim, é uma transposição, uma sobreposição de uma data pagã que a partir de então vai ser travestida, vai ser revestida do conteúdo cristão. Como eu falei, isso não é a primeira vez que acontece, já havia acontecido no sentido conceitual quando as comunidades se estabelecem nas regiões de língua grega, se estabelece, né, nesse momento pela assunção, né, pelo assumir da data de 25 de dezembro, mas vai se estabelecer também pela distribuição do poder dentro da igreja. A divisão dos territórios em dioceses, que é uma divisão que era oriunda do Império Romano. A casula, a mitra e a estola, que eram vestimentas dos juízes e dos magistrados romanos. E que vai continuar acontecendo, por exemplo. É com São Bonifácio, lá no século VIII, que, através do processo de evangelização, né, São Bonifácio evangelizando os povos do norte da Europa, vê que os cultos pagãos
adoravam e cultuavam pinheiros, faziam guirlandas para oferecer aos deuses, e São Bonifácio vai se utilizar disso para catequizar esses povos e vai dizer, olha, esse pinheiro invicto que quando tudo morre ele permanece vivo, é um sinal de Jesus Cristo, que, né, quando tudo morre ele volta vivo, ele volta à vida, permanece vivo. E aí nasce o conceito da árvore de Natal, que vai ser introduzido na data de 25 de dezembro, assim como a guirlanda, que era uma coroa que se oferecia aos deuses, passa a ser também um sinal desse Deus Rei que vem nos visitar. Lá no século XIII, São Francisco se apropria da arte que havia na época, né, da criação de maquetes, e cria a sua própria maquete viva da cena do nascimento de Jesus, que nós chamamos de presépio. Então o cristianismo ele passa sempre por esse processo de assumir, de assunção, né, de assunção da cultura na qual ele está, para poder transmitir a sua verdade. Então, se você é cristão, não se ofenda se alguém disser que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele realmente não nasceu. E se você não é cristão, não tente utilizar isso como argumento para invalidar a fé do outro, né? O elemento central da fé cristã não é a data que Jesus nasceu. O elemento central da fé cristã é que Jesus tenha nascido. Esse é o elemento central. Quando ele nasceu, isso pouco importa. No dia 25 de dezembro, nós fazemos memória desse fato. Não que esse fato tenha que necessariamente ter ocorrido nessa data. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco sobre o aspecto teológico, historiográfico do Natal, e que ele te prepare melhor para celebrar o dia 25 de dezembro, quer você seja cristão, quer não. O Natal é celebrado na maioria dos países cristãos nesta data, e quando eu falo países cristãos, países de tradição cristã. E mesmo que a gente não seja cristão ou não tenha fé, é interessante pensar pelo menos no valor comercial que está posto no Natal, né? Essa data em que a gente pensa a possibilidade de viver a existência humana de modo mais solidário, de modo mais aberto, de modo mais hospitaleiro. Pedro Paulo fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.